Tudo bem com você? Bem-vindo aqui no meu canal. É uma alegria muito grande estar aqui com você, levar até você mais um vídeo de reflexão sobre a vida, sobre aquilo que realmente tem algum valor, sobre aquilo que realmente deve ser a sua prioridade na vida. E é um prazer muito grande poder levar até você essa reflexão, esperando que, evidentemente, as minhas palavras surtam algum efeito de alguma maneira na sua vida, a ponto de fazer você pensar, mudar aquilo que precisa mudar, dialogar com quem precisa dialogar e poder encontrar um ponto de equilíbrio para que a tua vida, as tuas relações, o teu produzir se torne cada dia melhor, tá bom? Então, eu agradeço você que já é inscrito aqui no meu canal, você que não é inscrito ainda, se inscreva, não paga nada e para mim, para o meu canal, tem um valor muito grande a sua inscrição aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre prioridades. Prioridades. E eu resolvi escolher esse tema a partir de uma conversa que eu tive hoje com um amigo meu. Um amigo e colega, né? Ele é um professor, eu também sou um professor, e a gente trabalhando juntos, hoje tiramos ali no corredor, no intervalo entre uma aula e outra, para a gente conversar algumas coisas, e ele então me contou uma história. Essa história me impactou muito, mas muito mesmo. Na hora eu fiquei até assim meio parado, meio sem saber o que falar, pensativo no relato que ele me contou. Eu vou repassar para você essa história. Eu sei que antes mesmo de eu levar a você as minhas reflexões a respeito dessa história, você já vai tirar as suas conclusões. Você já vai pensar um pouquinho sobre o significado dessa história para a sua vida, porque esse é o propósito, que cada um reflita e analise de que forma isso está ou não impactando você, tá bom? Ele me disse o seguinte: ele trabalhava numa outra escola, isso há alguns anos atrás, e lá com ele trabalhava uma colega muito querida, uma professora muito respeitada, já há muitos anos, há algumas décadas na educação, dedicando a sua vida sabe, com maestria, fazendo tudo o que ela podia para que o trabalho dela fosse reconhecido como um trabalho de excelência. Mas chegou o grande dia da aposentadoria dela. Ela ia se aposentar. E aí ela chegou na escola de manhã e deu a notícia para os seus colegas, para a direção. Hoje é o meu último dia de trabalho aqui nesse colégio. Hoje é o meu último dia de trabalho na educação. A partir de hoje, né, eu estarei aposentada. E os colegas, evidentemente, bateram palmas para essa conquista. E ela, então, diante das palmas, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E muitos ali, todos praticamente, julgaram aquele choro como se fosse um choro de alegria. Mas o choro foi se prolongando e ela não conseguia parar de chorar. E os colegas então ficaram preocupados de vê-la chorando daquele jeito. E ela então parou de chorar de repente e ela fez uma pergunta, para ela mesma, na verdade. Mas ela expressou essa pergunta em voz alta. Ela disse assim: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Essa história me impactou tanto, porque eu fiquei pensando quanta gente, quantas pessoas, e talvez até em algum momento eu mesmo esteja no piloto automático da vida. A gente só vai caminhando. A gente não tem tempo de olhar dos lados, a gente não tem tempo de olhar as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não tem tempo para dedicar às coisas que realmente deveriam ser prioridades em nossa vida. A gente tem tempo para pensar nos bens materiais, para pensar no trabalho, mas a gente não olha dos lados, a gente não olha ao redor. A gente olha para coisas, mas não olha para pessoas. E aí eu fiquei pensando sobre prioridades. Qual é a sua prioridade na vida?
Eu tive um professor de filosofia, muito querido, muito sábio, e ele dizia assim: a nossa vida ela é constituída de 3 partes, né? O nosso ser, o nosso todo, né? Ele é constituído de 3 partes. A parte espiritual, a parte mental ou psíquica e a parte física. E para que a gente seja feliz, dizia ele, nós temos que realmente colocar as coisas nesta ordem de prioridade. Cuidar do espírito, cuidar da alma, que é a mente, e cuidar do corpo. E todas as vezes que nós invertemos essa ordem de prioridade, nós trazemos para nós sofrimento e dor. E é a pura verdade. Quanta gente inverte essa ordem e acaba, sabe, por exemplo, dando mais valor àquilo que tem a ver com o corpo do que com a mente ou com o espírito. Simplesmente vira no avesso essa ordem das coisas. Quanta gente, por exemplo, se dedica a comprar roupas, gastar dinheiro com roupas caras, roupas que dali a algum tempo serão doadas, serão descartadas, mas esquece de cuidar da sua mente, cuidar da sua alma. E é muito triste isso, sabe? Porque quando chega ao final da vida, muitas pessoas vão perguntar: o que eu fiz da minha vida? Eu não estou dizendo que esse foi o caso da professora da história, porque no caso dela era um outro contexto. Mas eu estou falando sobre prioridades. Qual é a sua prioridade? Você tem dado valor àquilo que realmente tem valor? Você tem priorizado nessa ordem de importância o espírito, a mente e o corpo? Eu gosto muito do texto em que Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é fundamental para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de produtividade. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Confiança se desenvolve quando você busca o reino de Deus e a justiça dele. A sua confiança nele, de que ele vai resolver todas as outras coisas, vai suprir todas as outras suas necessidades, essa confiança vai crescendo cada vez mais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Dê prioridade àquilo que realmente importa na sua vida. Dê prioridade ao ser antes de ter. Dê prioridade às pessoas antes de coisas. Lembre-se, coisas ficaram para ser usadas, pessoas ficaram para ser amadas. As coisas ficam tensas, esquisitas, quando a gente usa pessoas e ama coisas. Pense nisso. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.